Boa noite, senhoras e senhores. Está no ar a Opinião Livre, aqui no Canal 20, sempre em horário nobre para você. Hoje nós saímos do estúdio, estamos aqui na PUC, na Faculdade dos Meios de Comunicação Social, conversando com uma das figuras mais inteligentes, mais instigantes do jornalismo brasileiro na atualidade. Eu tenho a agradável satisfação de ter aqui no programa o Diogo Mainardi. Bom te ter conosco, Diogo. O Diego já me comprometeu aqui, né? Eu já fico obrigado a um desempenho. Eu vou ficar aquém do desempenho. Eu fiquei pensando como é que eu vou apresentar o Diogo, que é uma figura tão querida, né, e por muitos, né, e tão instigante, e que não raro as tuas colunas circulam nos ambientes empresariais, no trabalho das pessoas, nas faculdades. Como é que eu vou apresentar o Diogo? É um cara fora de série, esse é o lance. O curioso foi como isso aconteceu, quer dizer, não era planejado, eu era o sujeito do nicho, o sujeito que fazia a coluneta croniquinha de cultura e começando a fazer uma abordagem apenas cultural do governo Lula, e do tipo de vocabulário que eles usavam, da mitologia a que eles recorriam, e das palavras de ordem, e desconstruindo e avacalhando e debochando desses tiques de linguagem. Eu acabei construindo um público de leitores que se interessa pelas coisas que eu tenho a dizer e que se tornou majoritária no país, o que é muito curioso, né? Majoritária no país, o país leitor. Hoje em dia o país está dividido, é uma divisão clara. O Lula, que tentou se vender sempre como unificador da pátria, o nosso Garibaldi, sabe-se que ele não é isso, ele é um divisor. E é o homem do imobilismo e do engessamento e do reacionarismo mais claro. Tu dirias que o Lula é o homem do Brasil iletrado e corrupto? Ou não necessariamente? Ele é o atraso, ele é o homem do Brasil atrasado e do Brasil que vai continuar atrasado. Ele representa a pobreza de ideias, o roubo, sem dúvida nenhuma, os métodos mais baixos de persuasão e de obtenção de voto e compra de voto. Eu acho que ele representa o Brasil do terceiro mundo, o país que a gente não gostaria de ser, e que é, infelizmente, maioria. É um país que está atrelado ao Estado, cuja economia é atrelada ao Estado, e que tem uma parte ainda de opinião muito autoritária, que se manifesta muito claramente hoje no apoio ao Lula. Diogo, tu estás com que idade? 45. Bom, tu és então jornalista por acaso, colunista da Veja por acaso? Eu sou por necessidade, obviamente, como todo mundo. Eu comecei como escritor, como romancista, me acostumei à ideia muito cedo de não ter público, de não ter repercussão. Isso foi uma coisa que eu construí facilmente na minha cabeça. Eu nunca busquei a aprovação de um público muito amplo, porque eu era um romancista e era um romancista particular, não tentava fazer romances que atraíssem grande massa de leitores, por necessidade pecuniária, grana. Eu comecei a trabalhar no jornalismo, primeiro como resenhista. Eu escrevia perfis para Veja também, a uma certa altura fiz isso. Quando se esgotou o estoque de famosos, eram 5 os meus perfis, eu não podia mais fazer perfil de ninguém. E antes da Veja? Antes da Veja eu tive uma breve passagem na Isto É, do Mino Carta, e onde a Veja me notou. O diretor de redação, Mário Sérgio Conte, de quem eu era amigo, ele me convidou para fazer um perfil do Gore Vidal, eu fiz, deu certo. Escreveu Notícias do Planalto, né? Que é um interessante livro, né? É um ótimo livro sobre as relações da imprensa, e ele já na época, cobrindo a queda do Collor, fez o que não se faz no nosso ambiente. Ele atribuiu responsabilidade às redações, porque a gente se acostumou a descarregar tudo sobre os patrões,
Quer dizer, os patrões são os grandes fascínoras que manipulam a opinião dos jornalistas e dos jornais e dos veículos e condicionam toda a opinião. Ele falou, não, peraí, a redação tem que se responsabilizar pela produção, pela notícia que produz. E essa é uma ideia que ganhou muita clareza no governo Lula, quando as redações eram majoritariamente petistas, tinham simpatia pessoal pelo Lula, torciam pelo Lula. Nos primeiros anos de governo foram chapa branca como nunca se viu na história. Manipulavam informação pró-Lula e pró-PT, né? Manipulavam e, pior, sonegavam a informação. Eu nunca vi adesismo tão grande em nenhuma outra fase da nossa história. A gente sabe que todo político rouba, todo político é ladrão, todo político é safado, mas nunca houve uma situação em que os políticos tivessem tanto crédito conosco, com a população, e por isso mesmo a gente estivesse tão desarmado. Acho que o grande perigo do Lula não é a safadice dele do governo, mas o nosso despreparo para lidar com ele. Eu acho que esse foi o grande problema do lulismo. Nunca antes nesse país, né? Nunca antes nesse país houve um adesismo tão ferrenho. Nunca antes a roubalheira foi tão justificada pela intelectualidade, pela academia, pela imprensa. Então, acho que esse tipo de aceitação do que vinha do governo nos tornou frágeis. Tirou todas as nossas defesas, todos os anticorpos. O Brasil perdeu os anticorpos democráticos, ficou entregue. Isso até o Mensalão. Quando explodiu o Mensalão, a coisa mudou. Se dividiu a imprensa, a sociedade se dividiu, e essa divisão tem se acentuado no segundo mandato. Eu acho que hoje em dia não resta mais um leitor de jornal que acredite no engodo lulista. Claro. Eu acho que eles acreditam por interesse ou por afinidade ideológica, sei lá eu. Embora o Lula não tenha ideologia nenhuma, e eu tenha sempre insistido nisso. Desde 2003 eu tento caracterizar o Lula como um aspirante a coronel nordestino. Eu sempre falei, esse cara é igual ao José Sarney, é igual ao Renan Calheiros. Não precisa buscar a gente não tem que buscar a excepcionalidade do Lula. A gente tem que ver o que ele é igual, as identidades dele. E são enormes, são gritantes. Então, eu sempre tentei associar, nunca fiz um discurso ideológico com o Lula, porque ele não tem ideologia. E eu senti isso desde o começo. Tem uma estratégia, uma tática e uma estratégia de ocupação do poder e de roubo. E eu acho que, tirando isso, ele é um PMDBista aí, igual a tantos outros. Ele é um dos caras que, se estivesse no Senado, teria absolvido com abstenção.